Riqueza, poder e influência. JP Morgan tinha tudo isso. Ele possuía a primeira empresa bilionária e dominava as indústrias mais lucrativas do país. Em várias ocasiões, a economia dos Estados Unidos dependia literalmente das ações de JP Morgan. Com uma simples palavra ou uma assinatura, ele poderia salvar uma empresa da falência ou condená-la à derrota. Odiado por alguns, admirado por outros, nunca haverá outro homem como JP Morgan. Esta é a sua história. John Pierpont Morgan nasceu em Connecticut em 1837, em circunstâncias privilegiadas. O pai de John, Junior Spencer Morgan, já era um banqueiro rico e garantiu que John tivesse a melhor educação que o dinheiro pudesse comprar, pois queria que John seguisse seus passos como financista. No entanto, apesar de ter nascido em riqueza, a infância de John foi sombria. Ele era uma criança doente e sofria regularmente com tosse brutal, enxaquecas, convulsões e várias doenças, como febre escarlate. Suas condições médicas significavam que ele muitas vezes não podia brincar do lado de fora com as outras crianças. Em vez disso, você o encontraria dentro de casa estudando ou lendo demonstrativos financeiros. Na verdade, em um ponto, John ficou incapacitado pela febre reumática, e a solução de seu pai foi enviar John para viver sozinho nas Ilhas Azores, no meio do Oceano Atlântico. Seu pai acreditava que o clima e o ar salgado ajudariam John a se recuperar de sua condição. Então, John ficou naquela ilha por quase um ano sem família, e quando finalmente ficou forte o suficiente, continuou sua educação. Em 1857, John estudou em Boston, Suíça e Alemanha, e tinha agora 19 anos e estava pronto para entrar no mercado de trabalho. Nesse ponto, o pai de John era sócio júnior de uma empresa de banco de investimento baseada em Londres chamada George Peabody & Co. E graças ao seu pai, John conseguiu um emprego em Wall Street na empresa bancária que cuidava dos interesses de Peabody na América. Parte do trabalho de John envolvia escrever relatórios para a empresa de seu pai detalhando as atividades financeiras e políticas da América, que, é claro, na época ainda era um mercado emergente. No entanto, desde essa idade, o pai de John temia que seu filho fosse impulsivo e de temperamento forte demais para se tornar um banqueiro bem-sucedido e que ele precisava aprender autocontrole e responsabilidade. Um exemplo disso foi em 1859, quando em uma viagem a Nova Orleans, John fez uma aposta aparentemente imprudente usando o dinheiro da empresa para comprar um carregamento inteiro de café brasileiro que chegou ao porto sem comprador. Embora John o tenha vendido e tenha obtido um lucro considerável, os membros mais antigos da casa bancária, incluindo Johnson Faber, não suportaram esse tipo de tomada de risco. Então, em 1861, aos 24 anos, John deixou a segurança de uma empresa estabelecida para tentar a sorte por conta própria. Esse ano que John se casou com seu primeiro amor, uma jovem frágil chamada Amelia Sturgis, e por um breve período John foi o mais feliz que já havia sido. No entanto, Amélia logo contraiu uma tosse persistente que mais tarde foi diagnosticada como tuberculose. A esposa de John morreu apenas 4 meses após o casamento, deixando John viúvo aos 24 anos. Compreensivelmente, ele ficou arrasado e acredita-se que nunca tenha se recuperado verdadeiramente dessa perda trágica de sua esposa tão jovem. No entanto, enquanto John passava por sua própria crise, os Estados Unidos também estavam enfrentando a guerra civil naquela época. John deveria ter lutado, mas ele não foi. Em vez disso, John pagou $300 para ser dispensado do alistamento e ter um substituto em seu lugar. Isso não significa que John não tenha se envolvido na guerra. Na verdade, pelo contrário, ele lucrou muito com ela. Um dos exemplos mais notáveis foi quando ele financiou a compra de 5.000 rifles Hall a R$3,50 cada um do governo, que eram considerados velhos demais para uso. Então, o consórcio que os comprou fez alguns ajustes menores, e quase imediatamente vendeu os mesmos rifles de volta ao governo por 22 cada um. Foi um aumento de preço de mais de 600%, e, portanto, um negócio muito lucrativo para John estar envolvido. O lucro com a guerra certamente não era popular entre o público ou o governo, mas isso era o menor de seus problemas. John em breve enfrentaria controvérsias muito maiores. Em 1871,
John viu a oportunidade de ouro de se unir a um dos principais financistas do país, um banqueiro chamado Anthony Drexel. Juntos, fundaram a casa de banco privada Drexel Morgan & Co., que mais tarde foi renomeada simplesmente para JP Morgan & Company. Essa seria a empresa que John gerenciaria pelo resto de sua vida, servindo como precursor do moderno gigante bancário que conhecemos hoje como JP Morgan Chase. No início de sua carreira, John era principalmente um facilitador de negócios, conectando investidores ricos e visionários em troca de parte dos lucros. Mas, à medida que John acumulava uma fortuna pessoal e reputação maior, ele podia financiar muitos desses projetos por conta própria. John já havia identificado seu primeiro grande investimento: o sistema ferroviário americano. Na época, a maioria das outras grandes indústrias era dominada por um único magnata, como Carnegie dominava o aço e Rockefeller dominava o petróleo. Mas as ferrovias não eram monopolizadas. Na verdade, era o oposto. Havia tantas empresas concorrentes que ofereciam rotas muito semelhantes que frequentemente reduziam seus preços para tentar conquistar clientes. Enquanto a maioria olhava para o negócio ferroviário e via uma concorrência acirrada, John via a oportunidade. Ele sentia que a resposta era a consolidação, unindo ferrovias em vez de competir. Isso porque John sabia que quanto maior uma empresa, mais ela poderia se beneficiar das economias de escala. Então, o objetivo de John era sempre transformar várias empresas pequenas em um único conglomerado unificado. De repente, em vez de competir uns contra os outros e reduzir os preços, eles poderiam definir qualquer preço que desejassem, já que possuíam todas as ferrovias próximas. John investiu pesadamente em várias ferrovias, que começou a consolidar. Ele assumiria o controle das empresas ferroviárias por meio de financiamento, simplificando a gestão e eficiência operacional, e fundindo as empresas menores em um jogador dominante que poderia esmagar qualquer concorrente restante, que ele também poderia assumir. John usou essa tática com tanto sucesso que ela até foi nomeada em sua homenagem, ficando conhecida como Morganization. A outra coisa que John fazia diferente de outros homens de negócios e investidores da época era que ele desempenhava um papel muito proativo na gestão corporativa dessas empresas. John não estava satisfeito em simplesmente comprar ações e ficar sentado, arrecadando lucros. Ele era um homem que ansiava por controle e precisava ser aquele que tomava as decisões. Ele usava regularmente sua posição influente nos conselhos de administração para direcionar a empresa como ele achava melhor. Ele frequentemente reorganizava a liderança de todas essas diferentes empresas ferroviárias para sua preferência e as reunia em monopólios, com ele no comando. Claro, quando as ferrovias o procuravam em busca de ajuda, ele recusou. Deu a John o poder que ele queria, mas também criou uma indústria mais estável, que por sua vez atraiu ainda mais investimentos. Dinheiro da Europa fluiu para as empresas ferroviárias dos Estados Unidos, agora que parecia mais consolidado e estável graças a John. E é claro que isso tornou John ainda mais rico. John continuou adquirindo mais linhas ferroviárias e constantemente queria superar suas conquistas anteriores e ser mais ambicioso. Por exemplo, ele comprou 250 mil ações da William Vanderbilt e uma das ferrovias mais proeminentes do país, a New York Central Railroad. Ele então levou as coisas ainda mais longe no ano seguinte, quando executou a maior transação em títulos de ferrovias já feita nos Estados Unidos, garantindo a venda de 40 milhões de dólares em títulos para financiar a conclusão da Northern Pacific Railroad. Em pouco tempo, John possuía 1/3 de todas as estradas da América, em um momento em que 60% da capitalização de mercado da Bolsa de Valores da América consistia em empresas ferroviárias. Em outras palavras, John não era mais apenas um financiador rico. Ele estava literalmente moldando conglomerados ferroviários e estava fortemente envolvido em reorganizações e fusões, tudo o que aumentava ainda mais seu poder e riqueza. Sua crescente reputação como um formidável titã da indústria era acompanhada por sua aparência intimidante. John tinha uma condição de pele chamada rosácea, que inflamava e rompia os vasos sanguíneos de seu nariz, tornando-o muito vermelho e desfigurado, enquanto ele também tinha rinofima, que tornava seu nariz muito maior e coberto de espinhas. John, na verdade, era muito consciente de sua aparência e ficava bravo ao ser fotografado. De acordo com seu neto, sempre que John tirava um retrato, ele sempre mandava refazer o nariz para que parecesse mais normal, o que é porque não é tão perceptível em fotos dele.
mas suas impressionantes características faciais combinadas com sua altura imponente e sua maneira agressiva de falar significavam que John era uma presença intimidadora para se estar por perto. No entanto, em 1901, parecia que John finalmente havia encontrado alguém que se oporia a ele: o presidente Theodore Roosevelt. Você vê, John havia acabado de consolidar sua ferrovia Northern Pacific, juntamente com outras 2 ferrovias na região, e criado uma enorme nova holding chamada Northern Securities Corporation. E ele tinha conseguido se safar dessas práticas monopolistas devido à sua relação próxima com o atual presidente William McKinley. Mas então McKinley foi assassinado, e de repente Theodore Roosevelt se tornou presidente, que tinha uma visão muito diferente do que John estava fazendo. Roosevelt ordenou que o Departamento de Justiça processasse a empresa por violar a Lei Antitrust Sherman de 1890. Enquanto John lutava contra isso no tribunal, a empresa foi eventualmente dissolvida, e isso foi apenas o começo de uma relação muito tensa entre os 2 homens. A Carnegie Steel estava no auge, dominando a indústria do aço e sendo uma das empresas mais valiosas do país. No entanto, apesar de render 40 milhões de dólares por ano, Carnegie estava pronto para se aposentar e queria vender sua empresa. Mas quem poderia comprá-la? Foi aí que John entrou. Ele basicamente disse a Carnegie para colocar o preço que quisesse, e ele o fez. 480 milhões de dólares, mais do que qualquer outra transação comercial na história. E ainda assim, John concordou imediatamente, e mais tarde confessou que teria pago 100 milhões a mais. John fez a compra histórica em 1901, mas isso foi apenas o começo de seu ambicioso plano. Ele fundiu a Carnegie Steel com a Federal Steel Company e algumas outras empresas para formar a US Steel, a primeira corporação bilionária do mundo, que tinha um valor de mercado de 1,4 bilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, toda a produção manufatureira do país era capitalizada em 9 bilhões. Esse negócio deu a John controle sobre cerca de 2/3 da produção de aço americana. Então, basicamente, as 2 maiores indústrias na época eram o aço e as ferrovias, e John havia conquistado ambas. E ele não parou por aí. John ajudou a financiar os primeiros experimentos de Thomas Edison com eletricidade e desempenhou um papel importante na fusão da Edison Electric com seus concorrentes para criar a General Electric. John também foi influente na criação do que se tornaria mais tarde a AT&T. O talento de John para combinar empresas e transformá-las em gigantes imbatíveis era incomparável, mas infelizmente uma crise estava prestes a começar. Em 1893, os Estados Unidos enfrentavam uma depressão nunca vista antes. Depois de várias décadas de crescimento contínuo e investimentos sem controle, a bolha estourou e a economia americana foi mergulhada no caos. As ações despencaram, perdendo quase metade do seu valor. Milhares de empresas fecharam suas portas para sempre. Centenas de bancos foram à falência e as taxas de desemprego dispararam em todo o país. A crise afugentou investidores estrangeiros que trocaram seus títulos americanos por ouro, esgotando lentamente as reservas do ZEUA. Como na época o dólar ainda estava atrelado ao padrão ouro, o que significava que qualquer pessoa poderia converter seu dinheiro em papel em ouro físico e, portanto, tinha mais confiança de que seu dinheiro valia algo. Como resultado, o governo americano sempre mantinha pelo menos 100 milhões de dólares em lingotes de ouro para respaldar o dólar. Mas em 1895, a maior parte desse ouro já havia sido usado, e o valor do dólar estava em forte queda. No seu ponto mais baixo, o governo não tinha mais do que 9 milhões de dólares em reservas de ouro, o que significava que estava em perigo de entrar em inadimplência em qualquer momento. E é claro que essa corrida ao ouro só espalhou mais pânico, tendo um efeito dominó onde mais investidores retiraram seu dinheiro dos Estados Unidos e esgotaram as reservas ainda mais. Os Estados Unidos não tinham um banco central na época para resgatá-los, e a situação era extremamente preocupante. O presidente Cleveland entendeu que este era um momento de encruzilhada para a América que mudaria seu curso para sempre. A estratégia tradicional de simplesmente vender mais títulos ao povo americano não seria rápida o suficiente. John sabia que era hora de ação drástica e imediata. Ele viajou para Washington para se encontrar com o presidente e apresentar seu plano para tirar a América do abismo de um desastre econômico. O plano ambicioso de John
era formar um sindicato privado composto pelos banqueiros mais proeminentes do país que trabalhariam juntos com investidores estrangeiros para fortalecer as reservas de ouro da América. Seu sindicato ofereceu-se para comprar 65 milhões de dólares em títulos de ouro de 30 anos, usando 3,5 milhões de onças de ouro. Graças a uma antiga lei da Guerra Civil, o presidente Cleveland pôde concordar com o acordo ali mesmo, sem precisar esperar pela aprovação do Congresso. Assim que Cleveland assinou o acordo, John mandou uma mensagem para seus homens em Nova York e disse-lhes para agir. Em apenas 22 minutos, eles compraram todos os títulos de ouro. As ações decisivas de John tiveram um efeito imediato e tranquilizador no volátil mercado financeiro e restauraram a fé na economia. John havia salvado quase sozinho o país de um colapso total e, é claro, sendo o empresário astuto que era, também havia lucrado muito com isso. John estava enfrentando um aumento na vigilância. A era do barão ladrão, que podia conduzir seus negócios sem ser perturbado, estava lentamente chegando ao fim, já que o público americano estava ficando cada vez mais cauteloso com um punhado de empresários que detinham tanto poder e influência. John foi convocado para testemunhar perante o Comitê Pujo, que queria investigar o verdadeiro alcance do truste do dinheiro de Wall Street e seu papel na economia americana. John estava na frente e no centro durante as audiências do comitê e se tornou o rosto do poder de Wall Street. Apesar de seu sucesso financeiro, o estado mental de John estava se deteriorando. Ele teve múltiplos colapsos nervosos e lutou para lidar com a imagem negativa que a mídia fazia dele. Ironicamente, ele estava prestes a embarcar no Titanic para sua viagem inaugural, mas devido a problemas de saúde, desistiu no último momento. O comitê abriu caminho para a criação do Federal Reserve, já que estava claro que não se podia contar apenas com um punhado de indivíduos ultra-ricos e poderosos para intervir e consertar a economia. Mas John nunca veria as repercussões dessa investigação porque alguns meses depois, em 31 de março de 1913, o banqueiro de 75 anos morreu enquanto estava de férias em Roma. Após sua morte, o filho de John assumiu os negócios e continuou sua expansão. Na verdade, até os dias atuais, ainda há preocupações de que o banco seja muito poderoso. Ele passou por inúmeras aquisições e fusões ao longo dos anos, algo que John mesmo teria se orgulhado, como fusões com o Bank One, Best Earner, e mais notavelmente, em 2000, a fusão com o Chase Bank para criar o JP Morgan Chase, com um valor estimado em 3 trilhões de dólares em ativos. Depois de 200 anos de consolidação na indústria bancária, o JP Morgan Chase é o maior banco do mundo em termos de capitalização de mercado. Embora a opinião seja dividida sobre John Pierpont Morgan, não há dúvida de que sua vida foi incrível.